Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, está começando mais um Mereu Talks. Eu sou o Gustavo, eu sou o host dessa segunda temporada junto com a Camila Guimarães. E nessa semana a gente está trazendo uma convidada para falar sobre o futuro do trabalho e os impactos no RH. Semanalmente a gente tem trazendo pessoas para trazer essa visão prática de gente e gestão. E para falar comigo hoje nessa bancada eu tô com o Ivan, que é o cofundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo jóia, Gus. Prazer estar aqui novamente com você. Esse assunto é um assunto que gera muita ansiedade em alguns e anima vários outros, né? Então, estou muito satisfeito da gente estar aqui comentando sobre isso, que é algo ainda incerto, né? Muita especulação. E estou mais feliz ainda porque a gente está com uma pessoa muito especial aqui, que trabalhei alguns projetos com ela. E que bom que deu certo de ter você aqui. Não vou compartilhar ainda, que o Gus vai te apresentar melhor. É isso mesmo. Para somar na nossa bancada de hoje, a gente trouxe a Adriana Mendonça, que tem uma vasta experiência em gente e gestão, para falar para a gente sobre o futuro do trabalho. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigado por participar aqui do Mereu Talk. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Ivan, pela introdução. Prazer estar aqui com vocês hoje. De fato, falar sobre o futuro do trabalho não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa extremamente incerta, complexa, enfim, mas a gente está aqui hoje para trocar um pouquinho, falar das nossas experiências e trazer um pouco das provocações, que eu acho que é o que faz mais parte aí para a nossa reflexão nesse momento. Com certeza. E para começar, vamos pedir um pouco da sua história, da sua trajetória, como é que foi essa sua carreira, o que você passou até chegar hoje nessa toda vasto conhecimento de gente de gestão, o que você tem aí, Adriana, para contar para a gente? Bom, me apresentar então um pouquinho. Eu sou mineira de Juiz de Fora, onde também nasceu o Mereu, né? Mereu é de Exatamente. Minas. Sim. Morei 14 anos no Rio, também a trabalho, e estou recém-chegada em São Paulo. Tenho 2 filhos cariocas, Valentina de 11 e Henrico de 8. Então, assim, é uma vida bem intensa. Sou psicóloga de formação e trabalho com RH desde sempre, né? Desde da faculdade, empresa júnior. Eu sou uma pessoa que gosto muito da área clínica, de psicanálise especialmente. Vou até falar um pouco disso aqui em alguns momentos. Mas sempre fui muito prática, muito cartesiana. Então, eu sempre vi no RH ali uma porta de atuação que me trouxesse conforto, né? Formei muito nova e não achava que eu tinha cabelo branco suficiente para atender pessoas no consultório. E aí falei, vou trabalhar com RH como se eu pensasse que fosse tão mais fácil, né? E aí já foi uma grata surpresa ali. E trabalhei em diversos segmentos na minha trajetória. Comecei em Juiz de Fora, cuidando de cerca de 20 lojas do Boticário, varejo, implementando RH. Depois tive uma passagem pelo Bradesco, na área de seguros, também com treinamento, desenvolvimento de pessoas. Depois trabalhei em Big Four, na KPMG. Trabalhei recentemente numa empresa de seguros e resseguros. Enfim, então tem uma trajetória aí, já são quase 20 anos de RH, com empresas de diversos portes, em diversos momentos, e já deu pra gente dar uma aprendida aí, mas a gente está sempre, né, esse futuro do trabalho aí trazendo pra gente novos desafios. Eu particularmente sou uma típica cidadã da geração X, mas assim, tô tentando me reinventar e a gente vai prosperando. Bacana, muito legal. Muito bom. Bora começar esse papo então sobre o futuro do trabalho. A gente não consegue começar sem dar um panorama, né? Bom, vamos olhar um pouco para o passado, para o presente, exatamente o que a gente está vivendo agora, para poder olhar um pouco também para o futuro, né, Adriana? Como é que você enxerga que essa mudança, essa evolução do mercado de trabalho tem acontecido, olhando todo esse panorama, todo esse contexto? Perfeito. Bom, eu acho que qualquer evolução, qualquer mudança que a gente passa, ela está totalmente relacionada a questões de economia, de política, de descobertas, de invenções, né? Então, acho que à medida que as coisas vão acontecendo no mundo, a gente vai evoluindo também o mundo do trabalho e todas as outras tecnologias, ciências, medicina, enfim. A gente começou lá atrás nossas relações de trabalho, né, com a escravidão, e aí passamos depois para as questões das indústrias, a própria Revolução Industrial, e a gente tinha trabalho infantil e tudo mais. A gente teve uma era no mundo das questões das regulamentações trabalhistas, trazendo mais
né, direitos aí para os trabalhadores, zelando. A gente teve a época também de rever isso, quando a gente teve uma terceirização muito forte, porque ficou muito pesado para as empresas. Enfim, e hoje a gente vê uma fase das gerações muito forte, todas trabalhando no mundo corporativo. Então, a gente tem hoje 5 gerações quase no mundo corporativo. Convivendo entre si, né? Entre si, com a tecnologia entrando. Com 3 anos passados, a gente viveu uma pandemia. Então, a gente tem um momento agora que, de fato, eu vejo como muito incerto, né? A gente teve recentemente aí o Fórum Econômico Mundial discutindo sobre as projeções do futuro do trabalho. O que a gente tem ali são projeções macroeconômicas, são diretrizes, mas certeza mesmo a gente não tem, né? Mas eu imagino que sim, isso está muito relacionado à questão da informação, né? Dos dados. Eu acho que tudo que vai evoluir daqui para frente vai ser em volta desse tema da inteligência artificial, enfim. Certo. Bacana. É bom que você falou da inteligência artificial, que é um tema até recente, né? Que a gente está começando a vivenciar isso. Se a gente olhar essas mudanças recentes, né, na questão do trabalho, quais são os aspectos positivos e negativos que você enxerga dessa mudança mais recente? Bom, Ivan, eu acho que inegavelmente, assim, de mudança positiva desse novo modelo de trabalho é a questão da flexibilidade, né? E a flexibilidade, ela acaba gerando produtividade e também aquele senso de realização, vamos dizer assim, por conta desse equilíbrio maior. Agora, eu tenho algumas provocações aqui que eu acho interessante a gente trazer, assim, e aí trazendo um pouco o meu lado até psicóloga. A origem do nome trabalho por si só, ela já não é uma coisa boa, né? A palavra trabalho vem do latim tripalium ou tripalius, que ela era um instrumento de tortura, um instrumento de ferragem de animais. Então, é uma coisa que, na nossa evolução, ela já era uma coisa que não remete a uma coisa prazerosa, né? Então, a gente tem esse ponto. E das causas de procura de consultórios psicológicos, principalmente os psicanalíticos, uma das maiores causas não são as relações amorosas, são as relações de trabalho, né? Tem alguns estudos, enfim, algumas estatísticas. E a dificuldade é justamente o quanto a gente consegue, né, dar sentido à nossa existência, às nossas questões e fazer aquilo ali convergir, né, nas realizações profissionais. Então, a realização mesmo é uma coisa muito individual, que vai muito do autoconhecimento, né? Se a gente for falar dos skills que são mais necessários para o mundo de hoje, para mim o soft skill mais importante é a pessoa ter autoconhecimento. Eu acho que isso faz ela ser feliz no trabalho e tudo mais. Tem, inclusive, uma passagem muito interessante de Lacan, que é um grande psicanalista, que é: tens insônia, trabalhe como guarda noturno. Então, assim, a gente nunca vai procurar um emprego perfeito. A gente, como ser, a gente tem que procurar realizar o nosso desejo nas nossas fortalezas, né? No que a gente tem talento. E talento é o que a gente faz acima da média. Vocação já é uma coisa um pouco diferente, né? Vocação é uma coisa muito rara, né? Vocação é quando você faz alguma coisa até no estado de flow. Então, vocação, de fato, não é uma palavra muito usada. A gente tem que buscar onde a gente tem talento, onde a gente está acima da média, onde a gente gosta de estar ali. Então, não vai ter receita de bolo para não RH nunca em termos de atuação. Então, acho que a flexibilidade, né? Voltando na sua pergunta, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, dessa mudança. E dos prejuízos, eu acho que as pessoas não têm esse senso de autoconhecimento e muitas das vezes elas ficam insistindo em empregos ou em posições ou em situações que não estão deixando elas plenamente felizes, e isso acaba adoecendo também. Às vezes não é só o excesso do trabalho que adoece, a carga horária que adoece, às vezes é a falta de, né, daquele encaixe que a gente... E não é uma responsabilidade do RH fazer isso, né? Sim. A gente sabe que tem a conta para pagar, que tem a vida prática para acontecer, mas a gente tem que procurar convergir isso ao máximo, né? Onde a gente consegue ter algum tipo de match, vamos dizer assim, na palavra mais moderna. E deve ser uma busca constante, né? Eu acredito que não é fácil chegar nesse match de uma maneira mais prática. É uma busca constante e é uma busca que vai ser temporal, né? Até porque a gente Hoje muda, eu sou né? mãe, então eu preciso de um trabalho que me dê mais flexibilidade, porque eu quero ver o meu filho, né? Eventualmente eu quero conseguir almoçar com ele, eu quero conseguir buscar na escola, mas quando eu tô, né, sozinha, solteira, no início da minha carreira, eu posso trabalhar 14 horas por dia, isso me dá prazer, eu vou sair depois para tomar um chopp com o pessoal do trabalho. Então, acho que as coisas também, elas são temporais, né? A gente também tem que estar sempre refletindo e olhando sobre isso. E, Adriana, puxando um pouco sobre essa flexibilidade, talvez do momento, a gente viveu esse momento, né, pandêmico, onde a gente teve muitas empresas que adotaram o home office como uma maneira, né, de modelo de trabalho.
E depois a gente passou para aquele modelo mais híbrido. Hoje a gente já vê empresas voltando novamente 100% ao presencial, ou muitas delas colocando um modelo mais híbrido, mas um pouco mais voltado para o presencial. Na sua visão, né, como é que você enxerga essa mudança ou esses passos que aconteceram a partir da pandemia, até dessa questão de modelo de trabalho? No futuro, você acha que a gente vai continuar mesmo sendo híbrido ou a gente está voltando justamente para o presencial? Você até com essa visão mais psicóloga que você tem aí, como é que a gente consegue ver as relações, né? O que saiu bem, o que não saiu tão bem em relação a essa mudança do presencial para o home office? Bom, muito legal essa pergunta, Gustavo. Assim, acho que a primeira coisa que eu queria trazer aqui para mim, né? Eu li muito estudo, né? Todas as mais renomadas universidades fizeram estudos para conseguir medir produtividade dentro e fora do escritório, enfim. E isso é sempre muito questionável, né? Então, assim, a gente tem conceitos antigos já como presenteísmo, a pessoa pode estar lá no escritório, mas ela está só de corpo presente, ou teve um termo recentemente agora sobre o quiet quitting, né? Dos profissionais dos mais jovens, principalmente da geração Y, que estavam, ou Z, que estavam no ambiente de trabalho fazendo o mínimo possível, enfim, só para não serem desligados. Então, essa medição sobre a produtividade, a discussão é sempre entre eficiência e produtividade, eficiência e onde que a pessoa está, né? É um falso senso de controle, na minha opinião. Mas eu observo sim, eu acho que a gente foi forçado na pandemia a fazer o modelo de 100% home office, né? Vivemos um período de modelo híbrido. Sim. Algumas empresas de fato assumiram isso e continuam, só que há sim uma tendência de mercados mais tradicionais a voltarem para o 100% presencial. E eu vejo problemas nisso, assim. Eu vejo que mesmo nessas empresas mais tradicionais, a gente tem pessoas saindo, ou a gente não está conseguindo atrair essas pessoas, porque o modelo é 100% presencial. Não traz né? aquela flexibilidade que você Exatamente. mencionou antes, né? Eu acho que a pandemia provou que algumas coisas a gente consegue fazer de forma diferente. Exatamente. Vão ter resultados talvez diferentes, mas que a gente consiga se adaptar para tentar passar por esse momento ou até ter um modelo de trabalho que seja mais, de fato, flexível, né? Eu acho que as pessoas e as gerações começaram a perceber que a gente pode trazer essa flexibilidade. Então, acho que acaba virando moeda de troca. Perfeito. Justamente quando a gente está falando até em atração e retenção, né, de talentos ali, né? Saiu uma pesquisa essa semana na Exame que mais de 13% dos pedidos de demissão deste ano foram pelo fato da empresa ter voltado para o 100% presencial. 13%. 13% Caramba. É bastante coisa. Junto com 13%, ficaram os outros 13% com falta de reconhecimento, que para mim é um motivo clássico de pedido de demissão, Sim. né? Eu não sou promovida, eu não tenho plano de carreira claro, eu acho que isso é um motivo clássico de todas as entrevistas de desligamento, e 40% de ambiente tóxico. Então, assim, ambiente tóxico realmente é uma coisa que não consegue, mas assim, o quanto 13% é bastante relevante, né? As pessoas estão Sutil, né? considerando eu duvido isso. que isso apareceria antes da pandemia. Não, né? considerando isso como de fato um movimento, um motivador para permanência ou não nas companhias, né? Acho que a pandemia foi um grande laboratório forçado, né? Ou seja, a gente vivia um extremo que era 100% presencial, aí veio a pandemia e deu um laboratório 100% remoto. Foi. E aí a gente acha que realmente o equilíbrio, que as pessoas acostumaram a ter uma melhor qualidade de vida, né? Sem estar em trânsito, vendo os familiares mais próximos, participando. Lógico, teve os efeitos colaterais também, Exato. mas em termos de trabalhar, deu uma qualidade, né? Então, Sim. perder isso é complicado. Então, as pessoas talvez não queiram perder. Assim, ser RH é conseguir, né, olhar ali que a gente está vivendo sempre um cobertor curto. Né? A gente está na era do funcionário cliente. A gente tem sim que olhar a perspectiva do funcionário, mas a gente tem que lembrar também que a gente é a empresa, né? Então a gente precisa entender também o manager da companhia, né? O nosso acionista, o nosso dono. Então, você fica ali como RH dentro desse jogo de impulso, tentando cobrir. O que eu escuto hoje, né, dos executivos que querem que volte, é justamente essa situação da falta de controle, de não estar havendo a produtividade, ou por alguns outros motivos a empresa não está indo bem, e aí acontece uma reunião, a pessoa tem um problema de conexão e fala, não, vamos voltar todo mundo, e a gente tem um rompante. Então, assim, eu acho que precisa sim pensar, né? São pessoas que geralmente têm a cabeça mais tradicionalista, né? Os gestores que têm, né? Os executivos que têm, né, perfis, né, geracionais diferentes da galera mais nova. E aí o RH tem que ficar nesse meio. Era até uma pergunta, mas você respondeu ela exatamente isso, né?
com a tecnologia a gente ganha flexibilidade, em alguns momentos produtividade, né? Porque eu tô lá focado, sem talvez interrupções, ao mesmo tempo que como que fica a cultura, né? Se eu não participo, né, do dia a dia da empresa, tomo um cafezinho com as pessoas, o quanto que a cultura pode ser impactada? Como que você Muita vê coisa, isso, muita esse coisa. trade-off, assim? Eu como RH, como gestora de RH, responsável por RH, eu não gosto da cultura 100% remota. Aham. Eu acho que a gente precisa ter ponto de conexão, ponto de contato, olhar, né? Acho que trabalhar em casa, sim, é muito positivo, mas a gente poder ter aquele momento ali de interação, de troca, né? Isso tem que ser institucionalizado, no meu Sim. ponto de vista, tá, Ivan? Eu acho que tem formas e formas, mas eu acho que o RH tem que zelar, né, para que essa questão da cultura no modelo híbrido dê certo. A clareza na comunicação, acho que comunicação sempre vai ser um problema de todas as empresas, porque é inerente do ser humano, porque ela diz do seu poder, da sua perspectiva, da lente que você está vendo, né, de como que você está escutando. Então, a comunicação ela é complicada sempre por conta disso. Então, tentar ser ainda mais claro, né, para poder ir muito mais sistemático nessa comunicação. Fazer esses pontos de conexão sempre. Então, sejam dias de determinadas equipes, encontros, né, pequenos eventos, e a gente formar os líderes para eles que façam gestão pelas entregas. Porque a gente não vai ter controle de tempo de ninguém. Sim. Eu já sentei com executivos e falaram, vamos controlar a entrega, vamos controlar o tempo que está no Teams, vamos controlar o tempo que está no Zoom, o tempo que está não sei onde. Gente, isso é impossível. Né? Assim, isso é impossível, isso é desnecessário. Né? Mas, assim... de novo, é aquele trabalho de construção, assim. Então... E quando você fala isso, por exemplo, quando a gente olha um tipo de trabalho que é voltado para inovação, né, você precisa de conectar com outras pessoas para trocar ideia, para as ideias virem. E não ficar, talvez, focado ali, sentado na frente do computador. Às vezes você precisa de fazer uma caminhada para ter uma ideia, ou falar com alguém, trocas, né? Trocas, oxigenar um pouco. Ivan, né? eu vou falar uma coisa aqui que pode soar de forma polêmica, assim. Ninguém é 8 horas produtivo. Sim, exato. Produtivo num sentido estrito, assim, bem fabril, tá? Bem de você achar que Bem você tá ali 8 operacional. horas operacional, que você tá ali teclando e produzindo e entregando. Exato. Produzir também né? Claro que a gente é produtivo às 8 horas, mas a gente precisa estar junto com outra pessoa. Eu preciso tomar um cafezinho com outra pessoa. Eu preciso pensar em alguma Ver coisa. outras coisas. Exatamente. Eu preciso abrir um jornal que seja, para eu poder ter um insight, para eu poder ler o que está acontecendo no mundo. Então, isso é ser produtivo também. Sim. Quando a gente fala de um ambiente corporativo, não é um ambiente talvez tão operacional, né? De fábrica, obviamente que a pessoa tem ali uma função de esteira, né? Agora, num mercado mais corporativo, ninguém entrega 8 horas. Então, isso tem que ser desmistificado também, sabe? E um gancho que você falou até esse trabalho repetitivo, a tecnologia tá vindo para tirar esse trabalho das porque pessoas, essa pessoa não vai ter mais emprego, né? Que foi o que a gente leu, Exatamente. infelizmente. Né? E se essas pessoas não se atualizarem, enfim, a gente vai chegar nessa parte ainda. Ótimo. Adriana, ainda falando sobre essa questão de flexibilidade, né? A gente tem até um termo que é o gig economy, né? São os freelancers, as pessoas que trabalham por projetos. Como que você enxerga que isso é uma tendência para todo geral ou tem algum segmento específico? Como que você enxerga isso e a relação com os trabalhos mais fixos, né? O nosso CLT da pessoa 100% dedicada à empresa, 8 horas por dia, igual a gente está conversando aqui. Você acha que essa tendência é uma tendência legal ou desafiadora? Como que você enxerga o equilíbrio disso daí? Ótima pergunta também, assim, com certeza é uma tendência, né? Eu acho que a gente veio de um mundo lá atrás com leis trabalhistas muito rígidas. Isso acabou alguns anos gerando também novas leis que puderam favorecer o trabalho via terceirização, né? E hoje a gente vê realmente mais esse movimento de freelancers mesmo, muito mais relacionado com essa tendência da flexibilidade, da autonomia, né? Então, eu vejo de uma linha evolutiva mais dessa forma. Olhando como RH, eu acho extremamente complexo para lidar, né? Hoje mesmo eu tive um colega que de manhã, 8h30 da manhã, me passou uma mensagem e falou assim, Adri, você tem bench de empresas que tem gestores PJ? Eu falei, olha, das empresas que eu tô me relacionando, não, mas enfim, então assim, realmente isso é uma questão hoje, tá? Uma questão que tá em voga. O que eu acho complexo é porque a gente, como RH, a lei trabalhista não favorece a gente, né?
Se eu quero pegar esses freelancers, que eu acho que são uma força de trabalho maravilhosa, excelente, né, adequada à modernidade, né, em termos de custo, em termos de entrega, eu não vou ter Especialidade, né? especializado, eu não vou ter todos os profissionais na minha folha de pagamento com tal e tal perfil, com tal e tal skill, então eu preciso ter essas pessoas, só que ao mesmo tempo eu preciso que elas estejam alinhadas, para ela entregar de forma eficiente, para ela entregar de forma, né, assertiva, um bom produto, ela precisa estar no contexto, meu contexto cultural. Só que eu não consigo, porque se eu chamo esse cara para fazer um onboarding, ou se eu chamo ele para um treinamento, ou se eu chamo ele para um offsite, para fazer lá um team building, colocar um monte de bloquinho lá junto com um funcionário que é CLT, daqui a 4 meses eu posso receber um processo trabalhista ele pedindo vínculo Exato. empregatício. Então, assim, a legislação trabalhista hoje, ela não ajuda o RH a trabalhar de uma forma a cultura como deveria. De fato, essas pessoas não podem aparecer no meu organograma. Quando eu vou reportar lá para minha auditoria todo mês, eles não podem aparecer. Mas, ao mesmo tempo, eles estão na minha reunião. Então, assim, é uma relação que eu tenderia a acreditar que, dentro de alguns anos, assim como a gente está tendo uma reforma previdenciária agora, a gente precisaria ter, não para a gente prejudicar, né, o trabalhador, que eu acho que a gente tem ganhos importantes, mas para a gente conseguir equalizar algumas coisas, para a gente poder também pensar, né, na preservação do lado da empresa, Sim. né, dado a todas essas modernidades que a gente está vivendo agora. Mas que é uma tendência, Ivan, com certeza é, e a gente não vai ter como fugir disso. Exato. Mas hoje, para os RHs, é um problema. Não, e até eu, né, trabalhei também como consultor no meu histórico profissional e acaba que tem alguns tipos de profissionais que são especialistas. E para aquela empresa não cabe ele full time, né? Ou seja, 8 horas por dia, não tem talvez o escopo ali. Então, essa pessoa para trabalhar para 3, 4 empresas ao mesmo tempo naquela especialidade. Mas como você falou, talvez a legislação precisa de evoluir junto com a tecnologia Perfeito. e com a evolução do trabalho. Esses né? modelos. Né? Esses modelos Perfeito. novos. O Né? que a gente acaba fazendo, a gente acaba contratando empresas que têm ali os terceirizados e a empresa faz. Mas, assim, a questão do freelancer mesmo, do indivíduo, Exato. né, que, enfim, que às vezes é o talento que tá ali que eu quero contratar e eu não consigo. E, Adriana, como é que você vê o papel do RH hoje na preparação, na fomentação dessas novas tendências que vêm surgindo no mercado, né? A gente falou muito do modelo híbrido, mas já se fala até em modelos de 4 dias de trabalho úteis, né? Poxa, novas skills que estão aparecendo, como é que eu me preparo? Eu preciso ser especialista em inteligência artificial ou eu preciso saber fazer um prompt? Qual é o papel do RH para ajudar a fomentar todas essas mudanças dentro da organização? Eu tendo a acreditar que talvez ele não seja quem de fato fomenta, mas o RH ele tem um grande papel talvez de defender e ajudar isso a transformar. Como é que você vê isso? Eu sempre falo com os meus times assim que o RH, a gente não vai ter nenhum tipo de ação em cima dos funcionários. A gente vai fazer a estrada para os gestores percorrerem ali a estrada pavimentada, toda certinha, toda organizada, mas é o gestor que faz gestão, né? E em 20 anos de RH, que qualquer diagnóstico, quando eu entro em qualquer companhia e vou olhar acontecer, a gente sempre tem oportunidades de melhoria na qualidade do gestor, né? Porque o gestor, ele tem papel, assim, decisivo no desenvolvimento daquela empresa, daquele time, né? Então, acho que, dado todos esses desafios que a gente tem agora, é justamente seguir fazendo esse trabalho de desenvolvimento de liderança, nessa cultura, né, de uma gestão pelas entregas e não pelo controle de tempo, dessa medição de produtividade, não pelo tempo que o cara está ali presente no escritório, que vem muito de encontro com esse movimento agora, do 4-day, né, week, que é um movimento global, né, eles têm vários dados já de eficiência, né, não sei se vocês já chegaram a ler, eles têm um modelo de 100% do remuneração, com 80% da carga horária, mas 100% da produtividade. Então, é o 100, 80, 100. Legal. Então, no Brasil vai começar agora um piloto com 20 empresas. Legal. Né? Agora em novembro, se não me engano. Fora do Brasil, isso já foi consagrado. Então, assim, houve aumento de produtividade, houve aumento de qualidade de vida. E aqui no Brasil, um ponto que eu queria destacar desse projeto é que eu não vi, né, na lista das 20 empresas muito tradicionais. Acho que tem 2 escritórios de advocacia. As demais empresas são muito ligadas mais a questões de inovação, né? São empresas de comunicação, são empresas de design, são empresas de arquitetura. Acho que são empresas um pouco mais disruptivas. Então, assim, eu particularmente estou sedenta aí para ver os resultados aí desse piloto, desse projeto. Legal. E eu acho que é uma tendência que eu acho que ainda é cedo de dar algum tipo de opinião.
Mas acho que é uma coisa que todos os Tá RHs têm vindo que ficar acontecendo, atento e né? a gente tem que ler, a gente tem que entender sobre isso. Sim, e mais cedo a gente também falou já de inteligência artificial. Eu acho que, como o Ivan falou, né, a gente vai começar a pular algumas etapas operacionais e vai começar a trabalhar mais a questão humana, né? E aí fica a dúvida para quem está ouvindo a gente, né? Bom, uma vez que a gente está ali trabalhando menos operacional e as soft skills talvez apareçam muito mais, elas sejam mais vistas, né? Fica a flor da pele a gente começar a ver quais são as soft skills das pessoas, já que o operacional vai perder talvez o tamanho do valor, né? Perfeito, perfeito. Talvez antes fosse crucial você saber um Excel e ter um inglês super avançado. E Perfeito. hoje isso já se tornou talvez uma skill que você pode ter, mas é essencial você saber falar e negociar com pessoas, por exemplo. Como é que você vê quais são essas skills, essas soft skills, e quais são elas e como você vê o papel delas hoje no futuro do trabalho? Perfeito. Bom, acho que vai ser, para mim, constante em qualquer parte da vida da pessoa é o autoconhecimento, né? Eu Legal. acho que, como eu já falei no início aqui da nossa conversa, autoconhecimento é uma coisa que a gente tem que buscar sempre na vida, né? E aí, seja pessoas que fazem isso através da religião, ou através da terapia, ou através de esportes, ou, enfim, de meditação, cada um vai arrumar o seu caminho ali para se conhecer, né? Legal. E acho que a capacidade e a vontade, né, a abertura ao aprendizado, né? Muito Eu legal. acho que a abertura ao aprendizado e ao autoconhecimento, eu acho que são duas soft skills que vão ser determinantes, né? E como, colocando aí o crachá de RH, como você acha que a gente pode ajudar as pessoas nessa trilha, né? Bom, como é que o RH pode trazer essa visão de, poxa, esse cara aqui tá precisando talvez ter um autoconhecimento ou tá precisando desenvolver isso? Eu acho que deve ser um desafio, né? Muito. Até porque se plantar essa semente nas pessoas não é fácil, A né? gente não pode abrir um consultório Exato. psicanalítico nas empresas, que eu gostaria, mas a gente não pode. Sim. Mas existem instrumentos, existem projetos, né? Eu mesma já conduzi alguns projetos com foco em autoconhecimento, né? De personalidade, enfim, de rodas de conversa, que a gente consegue trazer à tona, né? E já também fiz muito encaminhamento. Então, assim, pessoas que você via que estava ali, né? O RH próximo, né? A função ali das BPs no dia a dia das empresas. Olha, aquela pessoa não está bem, ela performava bem e tal. Ela tá... Essa sensibilidade, né? Esse olhar próximo do RH. Isso pode ser um projeto, mas eu acho que isso é um entregável recorrente do RH, né? Eu Ah, acho que o RH, de fato, ele, né? Essa palavra ficou até em brincadeira em alguns momentos, o RH humanizado, mas é verdade, né? De ter uhum. esse olhar humano. E não é só o RH que tem que ser humanizado, né? Acho que você tem que ter o front office humanizado, o back office humanizado, o RH, a área financeira humanizada, todas as áreas. Mas Sim. de ter esse olhar e esse atendimento. De novo, a gente não vai poder fazer clínica dentro da empresa, mas a gente tem, né? Processos de liderança, processos de testes conhecidos, né? A gente tem o MBTI, a gente tem o DISC, a gente tem diversas ferramentas que a gente pode usar para poder ajudar essa pessoa nessa etapa de autoconhecimento, Legal. né? Adriana, entrar um pouco em alguns em processos, né? O RH tinha sempre um ciclo de gente, né? Que era recrutar, até vou pegar aqui o mantra, né? Atrair, desenvolver e reter. E hoje se fala muito em jornada, em experiência. Você acha que ainda nesses 3 passos eles foram explodidos? Ou agora a gente tem uma jornada mais ampla e talvez até personalizada? Não, um grupo de colaboradores tem uma jornada diferente de outro. Como que você enxerga essa questão de jornada aí? Acho que sim. Acho que a gente tinha as caixinhas do RH muito delimitadas, né? Então vamos lá, recrutamento e seleção, TID, carreira, cultura, clima, comunicação e aquilo tudo bem divididinho, cada responsável ele da sua área. E hoje, na minha tendência, eu acho que sim, é uma jornada. E é uma jornada, para mim, em 2 pilares, né? Que o RH tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar a marca empregadora, Uhum. né? E aí, esse employer branding, ele vai abarcar tudo, né? Então, Uhum. assim, como que eu trato meu funcionário, como é o feedback do meu funcionário, se ele entra lá no Glassdoor e reclama da empresa, ou se não. Então, acho que é enorme a infinidade de coisas. E o RH como experiência do funcionário, né? Uhum. Então, assim, como que está sendo a experiência do funcionário? Desde a entrevista, do primeiro contato que ele tem,
né, numa entrevista, como ele foi tratado, até o funcionário o candidato que não passou no processo seletivo, eu ligo para esse candidato, eu falo com ele, olha, hoje o seu perfil, poxa, é excelente, a gente abordou por isso, mas nesse momento a gente optou, agradeço, vamos ficar aqui com o seu currículo, agora só pode por um tempo, né, por causa de Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente tem que estar toda conforme ainda, mas enfim, como que é a jornada dessa pessoa quando ele passa a ser funcionário e quando ele está fora da empresa, né, eu acho que a gente tem jornadas ali diferentes, mas eu veria assim. Uma coisa que eu acho que você falou antes, acho que conecta muito, o colaborador é o cliente, né? Exato. Tem que tratar ele como cliente. É o funcionário cliente. Até tem aquela frase também, jargão, né? Se você não trata bem o seu funcionário, como o seu funcionário vai tratar o seu cliente. É isso. Então, no final, ele é talvez o primeiro cliente ali, né? E conectar ele ao cliente, ao negócio de fato, né? Acho que você falou essa frase, me conectou muito com essa parte da jornada. Então, eu veria hoje o RH, eu gostaria, né? Como eu acho que é bastante eficiente, é você ter esses dois olhares, nessas duas verticais hoje. Né, de experiência do cliente e marca empregadora. Eu acho que são as duas coisas que o RH tem que estar bem. E fora a agenda, né, com os executivos, em termos de custo, que eu acho que isso sempre vai ser não tem como, né? A empresa ela tem que ficar rentável, então... É o RH estratégico, né? É a gente, isso. em vários dos nossos episódios, né, Gus? Sim. A gente sempre conecta. O que é o RH estratégico? É o que olha para o negócio, mas que consegue criar toda a estrutura, fomentando que os colaboradores entreguem seus melhores resultados de forma alinhada ao negócio. Sabe? Agora é o famoso RH 4.0. Né? Exatamente. Todo mundo falando. E é recorrente nas nossas conversas, né? A gente vem trazendo todos os episódios, a gente acaba passando por essa característica do RH. Exato. Bacana. Então vamos lá. Queria entrar numa outra pergunta, vou até ler aqui uma informação do Fórum Econômico Mundial, que 27% das profissões sofrerão algum tipo de mudança até 2027. Né? Principalmente pelas todas essas tecnologias, digitalização, automação, inteligência artificial, né? A gente teve um episódio falando de ChatGPT, né? Como que isso muda, né? Então, assim, quais abordagens e programas que o RH pode implementar para promover essa cultura de aprendizado contínuo, de uso dessas novas tecnologias, né? Porque a gente vê que, às vezes, há um medo também do que vem pela frente. Como que você vê que o RH pode ser um facilitador, digamos assim, desse processo? Eu acho que pergunta super difícil, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender se está no objetivo estratégico da companhia ter, de fato, esse crescimento, esse direcionamento a longo prazo. Porque pode acontecer também de não ser um desejo da companhia, por algum movimento, por alguma questão. Você começa a atrair profissionais com esse mindset ágil, com essa vontade, né? De ter esse aprendizado constante, sedentos por conhecimento, e a empresa não quer investir nisso. Então, eu acho que como RH, estando em uma determinada companhia, eu acho que primeiro é ter realmente esse olhar. Né, tendo essa abertura, tendo essa visão, né, sendo uma startup ou uma empresa tradicionalista que tem ali uma vertical que de fato está preocupada com essa questão, né, da inteligência artificial ou tem verba também para investir nisso, de fato ter uma estratégia de contratação de pessoas com essa abertura. A gente não vai ter pessoas prontas no mercado. Exato. Então, as empresas hoje em dia estão fazendo muitas suas próprias universidades corporativas, né? Enfim, trazendo pessoas de fora, facilitando que essas pessoas troquem com fóruns, universidades no exterior. Então, são diversos tipos de programa de contato com outros polos de inovação e não ter uma cultura de repressão, né? Porque o processo de inovação ele é um processo de tentativa e erro. Exato. Então, quando se tem, né, uma questão muito, muito rigorosa com criatividade, né, com custo, né, com a certeza de que aquilo ali vai dar certo, não é um ambiente propício para inovação. Então, de novo, né, vai entrar no início da minha resposta. É você, como RH, ter o olhar se de fato isso é uma realidade para a empresa que você está. Porque às vezes não é. Às vezes vai ser uma empresa mais reativa do que ela vai ser disruptiva nessa tendência de mercado. Mas o que a gente tem visto hoje nas empresas que estão fazendo esse movimento, de fato é isso. Estão atraindo pessoas, né? Eu gosto de essa frase, nos meus times também sempre conheceram, com a famosa querência. Então a pessoa tem que estar querendo muito, né? Querendo se desenvolver, querendo crescer, tá com gás. Mesmo que a gente veja esse movimento agora, né, do lazy job, né, que é o trabalho mais tranquilo e tudo mais. Mas se você faz um ponto de contato ali com
as atrações, né, pessoais da pessoa, com a atração que tem ali de entrega no trabalho, a pessoa se motiva e ela acaba se engajando. Então, eu acho que esse ponto de contato, de desejo, é muito importante. Então, você atrai a galera dessa geração nova. Mostra a famosa cenoura ali. Poxa, olha o que você vai entregar, olha o que a gente vai construir junto. A empresa tem propósito, a empresa tá em linha com o que a pessoa pensa como valores, com tudo isso. E aí você vai capacitando, você vai entregando, você vai colocando a pessoa para fazer contato, para fazer network, para estar em contato com outras universidades. Então, de novo, soft skill é abertura para aprendizado, porque essas pessoas não estão prontas, assim, a gente não tem essas pessoas prontas, as pessoas estão perdidas. Sim. Né? O que a gente vê de jovens que a gente entrevista, eu te vi recentemente numa feira na USP de profissões, assim, os jovens estão realmente muito questionadores, né? E muitas vezes escolhendo, né? A sensação que eu tinha é que a gente estava ali na feira tentando, né? Não era ele tentando um emprego, era a gente tentando convencê-lo que a empresa era boa para ele entrar no emprego. Então, a relação tá um pouco, não vou falar invertida, mas invertida da minha época, né? Porque da minha época a gente saía com passoco de currículo, assim, batendo um monte de porta, pedindo, por favor, para alguém nos receber, e hoje é o contrário, né? Então, principalmente nas grandes cidades, né? Eu imagino que nos grandes centros, em alguns mercados, isso está muito, muito forte. Certo. E falamos bastante sobre várias tendências e a gente queria saber de você, assim, o seu top 3, assim, tendências para o futuro do trabalho. O que que você enxerga, Adriana, que você vê assim, bom, essas 3 aí a gente pode, eu aposto que vai ser e vai ser isso para frente, para o futuro. Falando de, Gustavo, de mercados, né, de mercados, assim, de tendência macroeconômica, eu acho que a área da educação é uma área que vai crescer muito, a área de tecnologia, inovação, e também a área mais ligada, assim, ao segmento de agro, né, até pelo próprio crescimento da população, etc e tal. Esses dados também estão no Fórum Econômico Mundial. Legal. Agora, em termos de tendência para RH, o que seriam de top 3? Eu acho que esse olhar para a cultura, né? Então, assim, a gente saber que a gente vai ter que sempre adaptar a nossa cultura. Então, para mim, não vai existir mais escrito na parede visão, missão e valores, que vai durar muito mais que 1, 2 anos. Eu acho que isso vai ter que ser reinventado sempre. Legal. Então, ter esse olhar de cultura é muito importante. Esse desenvolvimento desse mindset digital, ágil, eu acho que isso também é uma tendência fortíssima. É o RH que tem que pavimentar essa estrada para o gestor ir lá e perpetuar. Legal. Então, acho que isso. E essa conciliação dessas diferenças de geração, Sim. né? Isso traz sempre também, isso já traz desconfortos nas empresas, né? Isso vem em pesquisa de clima, né? A pessoa falando, o meu gestor me deu um feedback muito duro, mas assim, ele só consegue dessa forma, né? E o cara já quer receber de outra forma, com outra linguagem, né? Sim, esses Talvez por conflitos WhatsApp, geracionais. não sei, enfim. Mas, enfim, eu acho que isso... E capacitar também as lideranças para que elas atuem de forma descentralizada, né? A liderança da minha geração, que é a geração X, né? E da Baby Boomer, ela ainda faz uma liderança, assim, eu me policio muito como gestora. Eu recebo bons feedbacks, tá? Como gestora descentralizada, mas, assim, é uma dificuldade. Sim. É um policiamento, né? Que a gente vem por um modelo mental mesmo que a gente foi criado, de formação e tudo mais. Sim. Você deu até o gancho para minha próxima pergunta aqui. Que até saiu na revista Você S.A. um novo termo para o RH, unbossing, né? Tradução livre, sem chefe, né? Um trabalho sem chefe. Mas na verdade não é sem chefe, né? É uma mudança talvez na forma como os líderes atuam, né? Ao invés de ser comando e controle, mais participativo, mais colaborativo, talvez sendo até um facilitador. Mas aí você até começou a falar um pouco, queria que você explorasse mais essa questão, né? Das dificuldades ou quais são o que tem que ser feito pra gente realmente... Primeiro, o que você acha desse termo e se é algo que você vislumbra pro futuro, quais são as ações que precisam ser feitas para essa transição, né? A gente tá num momento de moda desses termos, né? Então agora esse é o da moda e eu acho que do lazy job também. O lazy job é o trabalho lento, né? Tranquilo. Mas eu acho que ele é um termo que já diz muito de como a gente vinha formando as nossas lideranças em RH, né? Que é a liderança muito mais, como você mesmo disse, participativa, a liderança que quer fazer a gestão pelas entregas e não pelo tempo do trabalho. Perfeito. Isso já ia acontecer
Acho que independente da pandemia, independente da gente ter vivido um modelo home office compulsório, que foi o que a gente viveu, né? Então, acho que é uma evolução realmente da humanidade, né? Da pessoa, como ela gosta de ser respeitada, de como que ela quer ser escutada, de como que ela vai entregar, né? A figura do chefe, o cara que mandava e me entrega até tal hora, que não escutava, que não ouve opinião, isso, para mim, já ficou para trás, né? Apesar da gente viver ainda fatos e organizações e pessoas que ainda usem desse método. Você Então, vive esses desafios ainda no dia a dia? vive, e aí a gente tem gestor de todos os tipos. A gente tem gestores, né, que vão atuar dessa forma, gestores que a gente, né, quer fazer um monte de clone dele, colocar na empresa. Mas, assim, todos são pessoas, e até as pessoas que têm esse tipo de postura ainda de uma gestão mais tradicionalista, são pessoas boas, né? A gente não... Eu brinco que eu dei a sorte na minha trajetória profissional de nunca ter trabalhado com ninguém do mal, né? Porque tem gente do mal nas empresas, né? Tem até livros, enfim, sobre os psicopatas corporativos, enfim. Eu acho que eu tive sorte, né? Então, não é que essa pessoa é uma má pessoa. Ela só não foi treinada, ela só não foi desenvolvida, ela só não foi educada, ela não cresceu num ambiente mais participativo. É da forma como ela criou o filho dela. A forma como eu crio meus filhos hoje, a Valentina e o Henrico, é diferente da forma como meus pais me criaram. Então, a gente tem modelos, né, de atuação diferentes. Mas, enfim, o termo, eu acho que ele resume muito isso, acho que é onde a gente queria chegar, e acho que é uma tendência certa, né? Até vem com a questão do geracional também, né? Eu acho que não deixa de existir organograma com as caixinhas, tá, Ivan? Porque a auditoria vai te pedir, a lei trabalhista precisa, eu preciso assinar o ponto, e tem um monte de coisa prática. Para organizar realmente quem for quem queira. Porque tem alçada para provar pagamento, porque tem um monte de coisa prática na vida que eu acho que com todas as modernidades, elas não vão deixar de existir. Tá? Existe toda uma organização mínima que a gente precisa. Mas aquilo ali vai ser para forma, né? As pessoas não vão se importar, elas vão se importar em construir, né? Na contribuição que eu dei, o quanto, né, eu contribuí para aquilo ali, independente se é o estagiário, se é o analista júnior ou se é o CEO da empresa. Então, eu acho que é uma realidade. Eu concordo com você, eu acho que também vem muito da geração, né? Eu acho que as gerações novas vêm construindo isso. Talvez elas não estão almejando ser chefes, né? Nem essas lideranças. Então, elas não valorizam isso, né? A questão de comando e controle, para eles, não tem relevância. O que tem relevância é a entrega, é a realização, né? Que eu já falei que tem todas as dificuldades lá da realização. Mas, assim, tem toda uma complexidade. Mas, assim, a experiência, a jornada, o cliente... Já até esqueci como eu falei. O funcionário cliente. Exato, funcionário cliente. Exatamente. E, Adriana, a gente já está caminhando para o fim, mas eu não podia deixar de citar aqui uma outra tendência que vem surgindo bastante, que é o ESG. A gente ouve bastante o mercado falando sobre isso. Talvez algumas empresas já tenham começado a surfar nessa onda muito mais entendendo quais são os impactos disso, talvez financeiramente ou até para investimentos. Mas como que a gente pode ver o papel do RH no ESG? Você entende o ESG como o futuro mesmo? Ou seja, a gente vai convergir para todo mundo olhar para environment, social, governance dentro das organizações, e esses pilares, os 3 pilares, eles vão de fato começar a ser fomentados e metrificados, e a gente vai ter que prestar conta de ESG? Como é que você vê isso daqui para frente? Eu concordo, né, com a abertura que você fez, que é uma tendência forte. Embora eu acho que no Brasil a gente ainda está muito no início, né? Eu acho que lá fora, acho que teve um boom um pouco anterior ao Brasil. Mas acho que é uma necessidade, assim, inerente, né? Hoje a gente tem um planeta só, todo mundo vive nele, a gente vai ter um crescimento aí populacional ainda absurdo. E a gente precisa de cuidar do planeta, e falando mais do pilar de sustentabilidade, né? Então, se eu sou uma empresa produtiva, né, de, enfim, fábrica, ou se eu sou uma empresa de mercado financeiro que faça investimentos, eu tenho que ter os meus olhares. E se a gente não tiver uma regulamentação, né, e toda uma questão muito rigorosa em cima disso, as empresas vão fazer pro forma e não vão fazer, né, pensando realmente no objetivo final, né? Eu vou até retomar o que a gente falou sobre a pesquisa do 4-Day Week. É uma das críticas que tiveram na Europa sobre o trabalho, os 4 dias de trabalho, é que as pessoas viajariam mais nos finais de semana, e isso aumentaria a pegada de carbono. Né? Só que o próprio estudo já refutou isso, dizendo que
As pessoas passaram, na verdade, nesse dia extra, a fazer mais atividades em família, mais atividades ao ar livre, com uma pegada mais sustentável, né? Andar mais de bicicleta, ou fazer uma horta em casa, coisas desse tipo. Então, assim, hoje tudo que você vai fazer, essa pegada ESG, ela vai estar envolvida, né? Seja ali o pilar social, porque a gente vive num capitalismo, né? E o capitalismo, ele tem que se retroalimentar. Então, se a gente tiver uma parcela da população, uma desigualdade social tão grande, o próprio capitalismo não vai se sustentar. Então, acho que nem tudo se faz só pela benéfice, né, do social. Eu acho que tem ali uma... Mas eu acho que é uma tendência forte que as empresas não vão ter como fugir, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando, né? Eu, particularmente, como RH, sempre puxei a área, o S, né, para debaixo do meu braço, assim, sempre gostei muito, já trabalhei lá atrás, alguns anos atrás, com responsabilidade social, então eu vejo muito valor em fazer um voluntariado corporativo, né, com realmente práticas de RH que façam sentido. Então, tá todo mundo vivendo, por exemplo, um déficit de contratação em TI. E aí o gestor está reclamando, o processo RH demora muito para contratar. Pô, então vamos fazer um projeto dentro de uma comunidade, né? Como eu já fiz numa empresa anterior. Vamos lá dar aula, vamos lá formar os jovens dentro de uma comunidade carente. Depois a gente contrata esses jovens. Então, eu acho que o RH tem como tangibilizar de uma forma prática, né? Esse pilar S envolvendo muitos funcionários e assim que eu acho que funciona. E os outros pilares de governança, eu acho que também é bastante importante em termos de, né, de organização, enfim, de tudo na companhia, então, de transparência, né, de ética. Então, acho que é um assunto que, de fato, as empresas não vão ter como fugir. Mas eu vejo que no Brasil ainda se faz... Ainda estamos em processo de aprendizado. Certo. Eu queria até puxar o gancho, né, que a gente fez a pesquisa ESG, e o que você falou é muito, muito legal, porque confirma, a pesquisa mostra que quem realmente utiliza o ESG, seja um pilar, dois ou os três pilares, o S é disparado o que as empresas trabalham, e faz todo sentido, né, porque talvez letrando, trazendo o primeiro pilar S, se tivesse que estruturar o ESG, eu diria que o S ele é a sustentação dos três pilares. Porque trabalhando as pessoas, a diversidade, letrando elas, que a gente vai conseguir trabalhar. Como que eu posso impactar positivamente o meio ambiente? Que tipo de governança eu posso implementar aqui na nossa organização? Porque se não tiver o S, se as pessoas não tiverem on board com o conhecimento do impacto, como você falou, não vai conseguir estruturar os outros pilares, né? E isso mostra na pesquisa, ou seja, quem faz o S é o primeiro pilar a ser tratado, depois governança e por fim o meio ambiente, até porque o meio ambiente talvez para algumas empresas é um horizonte mais difícil de você conectar, né? Eu acho que nas empresas que lidam diretamente com o meio ambiente, o S ele é bastante forte. O meio ambiente. O meio ambiente, né? Então, o E. Por questões, né? Eu sou uma fábrica, eu tô poluindo, então talvez... Depende muito do mercado, tá? Sim. Talvez a sua pesquisa tenha sido um ambiente talvez mais corporativo, um mercado mais de cidade grande, talvez que não é tão fabril, talvez o S realmente ele seja um dos pilares mais trabalhados. E aí você trouxe um dado que eu não tinha falado, não comentado em nenhum ponto, que é sobre a questão da diversidade, né? Que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, isso de futuro do trabalho, inovação. A gente sabe o quanto a diversidade, você ter pessoas diversas nas companhias, ela é o que te favorece para questões de inovação, para, enfim, futuro. Então, acho que a gente acaba fechando aí esse ciclo. Com certeza. Adriana, eu queria agradecer o papo. Eu acho que foi super impactante a gente poder pensar, né, o futuro do trabalho, o futuro do RH, o futuro de tendências. A gente trouxe vários temas que a gente pôde conversar. Vou deixar em aberto aqui o Momento Network, se você quiser compartilhar como as pessoas entram em contato com você, como elas te acham, como é que a gente faz para falar com você mais sobre o futuro do trabalho e outros assuntos aí de gente e gestão. Fica à vontade. Agradeço muito, Gustavo, Ivan, prazer de novo. E acredito que a rede social mais fácil de encontrar seja realmente o LinkedIn. Tô lá como Adriana Longo Mendonça. Só me pedir conexão e a gente começa a trocar. Boa. Tá bom? Obrigada, meninos. Um abraço. Obrigadão, Ivan. Muito obrigado pela presença também. Curti muito o papo. Muito. Fiquei muito feliz porque é um assunto que a gente está fazendo projeções, mas baseado em tendências, em análise, em estudos. Então,
eu fico muito motivado, né? Porque é algo incerto e pra gente se preparar. E é muito bom ouvir a Adriana aí com toda a sua visão, né? Muito embasado, acompanhando os estudos. Então, obrigado por compartilhar tudo aí que você tem acompanhado e até experimentado nas organizações que você passou. Eu que agradeço. Isso. Boa sorte aí para todos nós. Obrigado. E siga a gente nas nossas redes sociais, Mereu Brasil, e até a próxima Mereu Talks. Obrigado. Obrigado.